No ar, o Super Business, e no programa de hoje eu entrevisto o jornalista Marconi Almeida, que também é diretor de Relações Públicas da Procuradoria do Estado de Massachusetts. Fique comigo, o Super Business está começando. Meu convidado de hoje é jornalista e também diretor de Relações Públicas da Procuradoria do Estado de Massachusetts. Eu vou bater um papo com o jornalista Marconi Almeida. Marconi, muito obrigado por participar do Super Business. Eu é que agradeço, obrigado. Marconi, quando eu cheguei aqui no ano passado e eu fiz uma busca na internet, coloquei jornalistas daqui de Boston e o seu nome foi o nome que apareceu em primeiro lugar. Eu vi ali vários trabalhos e vários projetos, inclusive foi uma das primeiras pessoas que eu fiz contato com você. Quanto tempo já aqui atuando e agora na área de comunicação num órgão público aqui de Boston? Eu estou nos Estados Unidos há 17 anos e cerca de 4 anos depois que eu cheguei aqui, eu voltei à área de jornalismo. Eu me formei em jornalismo no Brasil, então foi quando eu comecei a fazer alguns trabalhos para alguns meios de comunicação, numa ONG que eu trabalhava também, e aí então, desde então, não parei. 17 anos aqui, na região mesmo? 17 anos aqui, isso. Nunca morei em outro estado. Nunca fui para a Flórida, como muitos brasileiros vão, sempre em Massachusetts. E o que te motivou a vir para os Estados Unidos? Porque eu estava lendo o seu histórico e você trabalhou, inclusive, na área de economia, jornalismo econômico, no Recife, é isso? Isso. Eu me formei na PUC de Pernambuco e eu sempre fui apaixonado pelo jornalismo, mas na época, no Brasil, jornalista que não falava inglês ou que não tinha pelo menos um curso de pós-graduação ganhava o piso salarial, o que era também na época muito baixo. Sim. Então eu tive a oportunidade de um amigo que estava morando aqui vir e tentar aprender inglês e fazer um mestrado para então voltar para o Brasil. Mas o resto aí é história, 17 anos e aqui eu estou. Aí acabou ficando. Na verdade, essa é a história de muitas pessoas, né? Vem para ficar um tempo, aprender inglês, ou alguns querem juntar um dinheiro, depois acabam ficando e se engajando. E a ideia era voltar para São Paulo, porque eu tinha passado no curso lá, mas não voltei. Acabou ficando. Que joia. E qual que é a grande diferença, você que estudou no Brasil e depois fez a pós-graduação aqui? É claro que lá foi graduação e aqui a pós, mas assim, qual que é a diferença de estudar aqui nos Estados Unidos, de ter se aprofundado em uma determinada área aqui? No Brasil também existem várias áreas na área de comunicação, mas uma das coisas que é barreira para o jornalista aqui é a questão da língua. Por mais que você fale inglês fluente como eu falo, sempre você tem aquele pequeno sotaque. Então, para você trabalhar na área de televisão aqui, ou na área de jornal americano, geralmente você tem as opções, sim, mas existem as barreiras. E eu sempre adorei muito fazer apresentações ao público, relações públicas também, fui sempre muito apaixonado por isso. Por isso que quando eu decidi fazer o mestrado, eu optei pela área de comunicação empresarial, porque eu continuaria trabalhando com o público, seja no órgão público ou privado, na área de comunicação. Então foi assim que eu optei, depois de aprender o inglês, é claro. Certo. E agora eu sei que você tem uma revista, eu até acompanho as edições da revista, e você falou que trabalhou na área de comunicação para algumas entidades aqui. O que mais que deu para fazer em jornalismo? Até porque hoje a comunicação, as informações, elas se espalham rapidamente por causa da internet, mas eu imagino que há 10 anos, por mais que se estivesse nos Estados Unidos, também não tinha essa velocidade. Como é que era a comunicação aqui há 10 anos, por exemplo? Eu, na realidade, antigamente ainda lembro que eu mandava carta para minha mãe, ao invés de e-mail ou WhatsApp. Então eu ainda sou daquela época que o brasileiro aqui mandava carta com aquele envelope meio que verde e amarelo do correio, que a gente enviava de lá para cá ou daqui para lá. E muita coisa mudou, na realidade. Eu cheguei a trabalhar em jornais americanos aqui, o que foi excelente. Comecei a trabalhar em alguns jornais brasileiros, mas tive a oportunidade de ser convidado para trabalhar em alguns jornais locais, na cidade de Somerville, na cidade de Everett,
Então, fui colunista dos jornais naquelas cidades por cerca de 2 anos. Quando, então, não teve mais tempo de coincidir ser colunista para aqueles jornais, trabalhar na imprensa brasileira, fora o mestrado que eu estava fazendo na época também. Então, os meios sociais naquela época não eram tão grandes como existe hoje, né? Não tinha tanto... Naquela época, acho que existia um outro que não era o Facebook, era algo parecido. Orkut. O Orkut, isso, exatamente. Que era para menos informação, né? Hoje isso, o Facebook também tem muita informação. Correto, não era tão informativo quanto é. Mas muita coisa mudou na realidade, em relação àquela época para essa época agora. E foi então que eu decidi abrir a revista, porque eu sempre fui um jornalista apaixonado por política. E é por isso que eu trabalho no meio político, e é por isso que eu ingressei para ser funcionário público, a convite do ex-governador daqui. E como eu sempre fui muito apaixonado por política, minha revista sempre fala de políticas locais, além de várias coisas, mas também como eu tenho acesso e amizade com muitos senadores, deputados, eles escrevem para a revista, tanto em português quanto em inglês. Então esse era o foco principal para com que o brasileiro aqui nos Estados Unidos e em Massachusetts se envolvesse mais civicamente. Essa era a minha ideia. Bom, a gente vai continuar esse bate-papo. Eu quero, inclusive, saber um pouquinho as suas opiniões a respeito da política, já que a gente está no ano político. Mas eu vou para um rápido intervalo e volto já já com o Super Business. Viajar é a mistura de objetivos, metas, expectativas e planejamento. Contemplar as nuvens, o mar, o sol, conhecer novas pessoas, novas culturas, descobrir novos mundos dentro de um mesmo mundo. Fazer negócios, relaxar, se divertir, matar a saudade. É a oportunidade de viver, reviver e registrar grandes momentos. Facilite sua vida e viva uma nova e inesquecível experiência. Brascom, onde tudo fica mais fácil. De volta com o segundo bloco do Super Business. Hoje eu estou batendo um papo com o Marconi Almeida. O Marconi é jornalista e trabalha aqui também na Procuradoria do Estado. A gente falou no bloco anterior sobre a sua paixão por política e comunicação. Como é que você está vendo esse quadro político, aí a disputa que está muito acirrada, costuma ser muito acirrada? Eu, como é a primeira vez que eu estou acompanhando a política aqui um pouquinho mais de perto, estou vendo que tem muitas paixões envolvidas. Como é que é para você que já tem esse contato com o meio político no dia a dia? Eu acompanho política, na realidade, desde o Brasil. Como fui muito apaixonado por política, como eu sou de Alagoas, meu estado produziu alguns presidentes da República. Então, eu sempre fui muito ligado em relação a isso. Quando cheguei aqui nos Estados Unidos, também continuei muito ligado em relação à política americana, que é muito diferente da política brasileira, claro. O quadro atualmente é preocupante, eu acho, porque você tem 2 candidatos à presidência da República que são extremamente diferentes. E presidente dos Estados Unidos não é ser presidente de uma ONG, é ser presidente da maior potência do país. Então, o homem ou a mulher que ganhar aquilo vai decidir muita coisa, não só nas nossas vidas como imigrante, ou na vida desse país, mas também na vida do mundo, né? Porque os Estados Unidos influencia bastante em relação a outros países. Então eu acredito que o quadro é preocupante, mas ao mesmo tempo a gente tem a opção de votar, aqueles que votam, os que não votam, de contactar os amigos que votam agora em novembro. Você acha que todo imigrante brasileiro que vota aqui, né, tem muitos que votam, vão votar na Hillary?
Ou não? Eu ou não? acredito e espero que sim. Não pelo fato de ser democrata, Certo. mas pelo fato das opções que nós temos agora. Nós temos duas opções que, na minha opinião pessoal, são extremamente diferentes, né? E ter um presidente da República que quer decidir a imigração aqui baseado em religião, eu acho muito complicado. Então, Tá eu muito- acredito tá que muito- os brasileiros votem nela. Polarizado dessa vez, está muito mais... Você que já viu outras eleições do que em situações passadas, ou é impressão minha? Eu nunca vi uma eleição como essa. É a primeira vez. Eu acompanhei a eleição do Bush ao Gore, eu acompanhei a eleição Obama, John McCain, depois Obama, Mitt Romney, e agora essa eleição. E trabalhando com políticos, então, é que a gente vê como a coisa funciona do outro lado. Então, polarização existe, essa é uma das eleições mais complicadas e importantes Sim, que eu sim. já passei, já percebi desde o momento que eu comecei a despertar o interesse pela política. O que não deixa de ser bom também, porque se existe um envolvimento, existe debate, discussão, é melhor do que ignorar, Sem com certeza. dúvida, com Né? certeza. E falando então em política, nesse ambiente, você trabalha na Procuradoria. Eu já estive, inclusive, lá num evento em que vocês falaram sobre o atendimento ao imigrante em geral, não só imigrante brasileiro, e muita gente não sabe disso, né? Que existe um braço do Estado que pode dar um apoio independentemente do status imigratório. Como é que isso já existe há muito tempo? Isso tem a ver até com projetos seus relacionados à sua a integração na comunidade? Como que tem sido esse trabalho? Bom, excelente, na realidade. Eu já trabalhava no Estado anteriormente. Eu fui indicado pelo ex-governador daqui para ser chefe de gabinete e depois, aqui no Brasil a gente chama secretário do Estado. Tem um órgão do Estado aqui que lida nessa área de imigração e ele me convidou então para ser secretário daquele órgão. Eu fui durante cerca de 2 anos e meio. Depois a procuradora, que é diferente aqui e no Brasil. No Brasil também existe Procuradoria do Estado. Os procuradores de lá geralmente são indicados pelos governadores ou melhor, o procurador-geral. E os procuradores passam em concurso público. O procurador do Estado em Massachusetts é eleito pelo povo e vale o mandato de 4 anos igual ao governador. Então, quando a procuradora-geral atual ganhou a eleição, ela decidiu criar um departamento que iria levar os serviços da Procuradoria para o público, para as comunidades, principalmente para as comunidades de baixa renda, o que inclui a comunidade imigrante. E ela me convidou para liderar esse projeto. A Procuradoria aqui é diferente no Brasil, no sentido que no Brasil existem vários órgãos separados que aqui funcionam dentro da Procuradoria. PROCON, Direitos do Consumidor, no Brasil é o órgão separado, aqui é dentro da Procuradoria. Departamento de Trabalho, você trabalhou, você não recebeu, no Brasil é um órgão separado, aqui funciona dentro da Procuradoria. Então, é uma espécie de defensoria pública. Por isso que a gente chama o órgão do povo, na realidade, de defesa legal do povo. Então, esses serviços que existem, que são gratuitos, independente de status imigratório, têm a função de ajudar o público de um modo geral. E a minha função como chefe daquele departamento é fazer com que o público utilize esses serviços. Agora, uma curiosidade minha e de repente quem está assistindo também, é justamente essa questão, porque eu sei, você me contou que a pessoa que vai fazer uma reclamação, por exemplo, em relação a questões de trabalho ou de relações de consumo, ela tem então a Procuradoria como esse defensor público, como você falou. E não importa o status imigratório, ou seja, se ela já é um imigrante que está aqui há muito tempo, que não tem a documentação legal, ela pode ser atendida. Então, ao mesmo tempo que o Estado, né, que os Estados Unidos e o Estado, a política, as leis, não concedem o benefício da legalização, mas, ao mesmo tempo, ele também ajuda caso você precise. Isso dá um pouquinho de nó na cabeça, né? Por isso que as pessoas não procuram, que elas ficam com receio, elas não entendem direito. Isso porque existe a diferença entre Estado e governo federal. O governo federal é aqui pela Constituição responsável pelas leis de imigração. O Estado não é responsável pela lei de imigração. E cabe também ao chefe, que nesse caso é a Procuradora-Geral, determinar o que é que o escritório dela quer fazer e o que o escritório dela não quer fazer. E essa procuradora, que é advogada de direitos civis, determinou que não importa o status imigratório, se a pessoa fala inglês ou não,
a cor da pessoa, a orientação sexual, a religião da pessoa, que todas devem ser atendidas pela Procuradoria. Então é uma decisão dela, mas que ao mesmo tempo não interferindo na lei federal, porque o governo federal é que tem que tomar conta da imigração. Eu acredito, como ela acredita, que ninguém do Estado, seja a Polícia Estadual, seja o governador do Estado ou a Procuradora, deve interferir em status migratório. Tá aí, então, uma boa informação, né? Porque existe uma confusão muito grande. Às vezes as pessoas são prejudicadas, não procuram ajuda, precisam de informações e ficam com receio, porque, né, estão fora do status, mas isso independe. E nesse caso, especificamente, tem esse lado humano, é um lado mais humano, de ver mesmo a pessoa na sua condição de necessidade. Sem dúvida, tem muita gente brasileira aqui, principalmente, que trabalha e não recebe o seu salário. Ou o patrão só paga quando quer. E os brasileiros não sabem que a lei aqui determina que você tem que ser pago semanalmente ou quinzenalmente, nada de mensalmente igual ao Brasil. Então a gente vai muito lá fora também visitar as comunidades e dar treinamento para essas pessoas, para com que eles saibam como se precaver, né, e se prevenir ao mesmo tempo. E existem muitas pessoas também com problemas de violação de discriminação, outras com violações de direitos do consumidor e tudo mais. E existe lei para defender essas pessoas. Então, esse é o trabalho da Procuradoria. A gente tem pessoas lá que falam português e as pessoas devem entrar em contato com a gente. Tá certo. Bom, essas informações, depois no último bloco, a gente vai passar aqui o endereço eletrônico e todos os caminhos para você chegar a essas informações. Eu vou agora para mais um intervalo e volto já já com o Super Business. Segurança, agilidade e eficiência no atendimento. Uma experiência segura e personalizada para atender a sua expectativa. Na Brascom, você encontra agência de viagens, serviços consulares, pagamentos de contas, remessas de dinheiro, MetroPCS, dealer autorizado. Acesse o nosso site e visite uma de nossas lojas em Marlborough, Peabody, Somerville, Gloucester e Wareham. Brascom, tudo o que você precisa em um só lugar. Na vida é preciso compreender o que é essencial e o que é fundamental para o nosso bem-estar. O estado de felicidade é o equilíbrio do que podemos guardar em nossas cabeças e em nossos bolsos. Satisfazer a emoção é essencial e satisfazer a necessidade é fundamental. Nossa única e verdadeira felicidade é a alegria de fazer o bem a você. Mesauro, carros de qualidade com preços que cabem no seu bolso. Eu continuo agora o bate-papo com o jornalista Marconi Almeida. O Marconi também atua aqui na Procuradoria do Estado. Marconi, você estava falando do trabalho que é feito pela Procuradora e toda a equipe de vocês. Por mais que seja anônimo, porque não precisa se identificar, é claro que se a pessoa quiser se identificar, ela pode, mas você já tem casos de brasileiros que foram, aqui da nossa região, de Boston, que foram atendidos e tiveram o seu problema solucionado com a ajuda da Procuradoria? Vários casos, principalmente na área trabalhista. Nós temos os dois casos. Nós temos os brasileiros que foram ajudados, que trabalharam e não receberam, e temos também os casos dos brasileiros que violaram a lei. Patrões brasileiros que contrataram outros brasileiros e não pagaram a esses brasileiros, e a gente, então, multou essas pessoas. Então, existem os dois tipos de casos, não só pelo fato de você ser imigrante, é que você vai ser ajudado. Se você também é imigrante, mas se você violou a lei, você também vai ser punido. Então, existe, principalmente na divisão de relação trabalhista, muitos brasileiros que foram ajudados, assim como muitos brasileiros que foram ajudados na divisão de direitos civis. Existiram recentemente 2 casos de brasileiros que foram demitidos porque estavam grávidas e entraram em contato com a gente, e os patrões não só pagaram multa, como readmitiram essas pessoas. Ou seja, então não é porque o status imigratório não está regularizado que vai achar que vai ficar impune. Você pode denunciar, você pode denunciar. A gente sabe, óbvio, o nome dessas pessoas, porque você precisa preencher um formulário detalhando a violação que aconteceu, mas em alguns formulários existe um espaço para colocar o número do Social Security, mas você pode deixar em branco. Inclusive, em todos os formulários nós acrescentamos, na área do Social Security, a gente colocou a opcional.
É uma pena que ocorra isso, principalmente de brasileiro para brasileiro, né? Porque talvez a gente se espera que é Às vezes eu fico até com vergonha, na realidade. de ter que fazer uma visita ali a um... De ter que mandar o meu time ir lá, né? E ter que, como brasileiro, trabalhando num cargo alto, diretamente com a Procuradora do Estado, receber reclamações no escritório dos meus compatriotas. Né? Então, mas enfim, a lei está aí para ser cumprida, ainda bem que existe essa possibilidade. Agora, na prática, como é que funciona? A pessoa que estiver assistindo a esse programa e quiser falar, poxa, eu tenho uma reclamação. Qual o primeiro passo? Ela pode ou entrar em contato com a gente através de uma das centrais de atendimento ao público que nós temos, ou ela pode fazer a reclamação pela internet. No nosso website, só vai no website, faz a reclamação, já tem um formulário lá. E se você quiser fazer uma reclamação trabalhista, por exemplo, nós temos um formulário traduzido para o português. Então, você pode fazer, em qualquer caso, nós precisamos de uma reclamação formal. Só assim é que a gente pode, então, iniciar um processo de investigação. Que pode dar um encaminhamento e, efetivamente, procurar os direitos e punir, enfim. Eu sempre vejo que vocês divulgam, inclusive, quando tem as ações, né? Correto. E quando conseguem ganhar as ações, digamos assim. Isso. Inclusive, agora, no nosso website, a gente está colocando o nome de todos os patrões que nós emitimos uma multa ao redor do Estado. E tem muitos nomes brasileiros lá. Essa questão da transparência, né, que no Brasil ainda se briga tanto, transparência por salário, por nomes de quem tem ficha suja. Então, o nome do patrão que não cumpriu está lá. Ficha suja da Procuradoria. Tá certo, então. Voltar a falar um pouquinho sobre a revista. Eu vi que você trouxe alguns exemplares, eu sempre acompanho. Como é que você escolhe os temas? Porque você acaba tendo contato com diferentes pessoas de áreas muito diferentes. Como é que você faz para eleger a sua manchete, a sua capa? Geralmente é o assunto do momento que interessa mais a comunidade brasileira. Recentemente nós fizemos uma edição porque eu tive acesso à determinação recente do governador de Massachusetts para com que a Polícia Estadual coopere com a imigração. E como eu tive acesso àquele documento e é um assunto que preocupa a comunidade brasileira, principalmente as pessoas que dirigem sem carteira de motorista, a gente escolheu como manchete para aquilo, porque eu tinha cópia desse documento com exclusividade, não pela Procuradoria, mas porque eu tenho vários contatos. Eu trabalhei com o ex-governador, com o governador atual também. Quando ele ganhou, ele me manteve no cargo. Eu, depois que pedi demissão para ir para a Procuradoria, então esses contatos me mandaram esse documento e a gente escolheu como capa. Então, geralmente é uma coisa que influencia, não é, na vida das pessoas, porque o meu intuito é com que as pessoas saibam e assim se previnam, para que não tenha problema com a imigração. Até porque no seu papel de jornalista você leu isso, entendeu e traduziu, colocou aí de uma forma que as pessoas possam ler e entender realmente do que se trata. Qual a grande novidade desse documento? Eu acho, primeiro acho que o jornalismo é uma ação social. Você tem que fazer jornalismo para ajudar ao leitor, para ajudar ao internauta, para ajudar o público. E nesse documento detalhava que, sim, a polícia prende, coopera com a imigração, mas a polícia não está lá fora nas esquinas, ou na Mass Pike ou na 93, parando só porque a pessoa talvez pareça imigrante. Então, quando isso foi anunciado, eu ouvi muito atardalhaço, e muitas pessoas ficaram com medo. E a minha ideia era provar que a polícia não está lá fora na caça às bruxas, mas, ao mesmo tempo, continua colaborando com a imigração. Então, era mais ou menos que para mostrar o que o documento e a ordem do governador realmente dizia, e assim fazer com que as pessoas saibam e se previnam para que não tenha um problema. Informação mais do que nunca é necessário e hoje em dia isso com certeza faz a diferença, principalmente na vida do imigrante, daquele que não fala inglês ou fala muito pouco, ainda entende pouco, então com certeza é um ótimo trabalho. Bom, a gente já está chegando ao final da entrevista, mas eu gostaria que você comentasse um pouquinho sobre os prêmios que você... Eu estive no último prêmio que foi da Mira. Isso. Mas depois que você mandou o currículo, eu vi que tiveram vários prêmios aí. Como é que você vê essa questão do reconhecimento? Qual deles te surpreendeu de repente, né? Eu não divulgo muito sobre esses prêmios que eu ganhei, porque eu não faço nada para ganhar prêmio. E nem acho que ninguém deve fazer.
Acho que a gente tem que trabalhar nos bastidores. Muita gente me pergunta se eu vou ser candidato a alguma coisa. Eu falo, Você vai ser candidato? Não, ser candidato a nada. Eu trabalho nos bastidores para ajudar o meu público, o meu povo, os brasileiros principalmente. Certo. Mas o que mais me impressionou foi o prefeito de Boston. Tem um prêmio a cada ano que ele dá para uma pessoa que se destaca, que eles chamam Novos Bostonianos. Ah, sim. Que é uma pessoa que se destaca na sua ajuda, seja na sua área qual for, para mudar a vida dos imigrantes na cidade de Boston. E eu recebi a ligação que o prefeito me deu esse prêmio. Eu fui o novo bostoniano do ano. E eu perguntei, por quê? Eu só estava fazendo o trabalho. Exatamente. Por esse trabalho que você tem feito para melhorar a vida do imigrante, do brasileiro e do imigrante, de modo geral, na cidade de Boston. Então, tiveram outros, mas... Quando foi esse prêmio? Esse prêmio foi em 2007. 2007. Mas aí, quais outros prêmios também que você teve que destacou o teu trabalho com a comunidade? Cambridge Health Alliance, que é aquela maior rede, uma das maiores redes de hospitais que tem aqui, pelo trabalho que a gente faz na divulgação da prevenção do HIV/AIDS. Eu fiz várias matérias sobre isso, para que as pessoas, né, se prevenissem e tomassem cuidado, e o hospital também me deu esse prêmio. A MAPS me deu outro prêmio pelo trabalho comunitário, então teve uma outra aí que deu Latino do Ano. Quer dizer, são prêmios que eu levo para casa, deixo lá. Né? Por isso que te perguntaram se você vai ser candidato. Mas é muito bom essa questão do reconhecimento também, né? Embora você acredite que esteja fazendo o seu trabalho, pago para isso, enfim. Mas o reconhecimento também motiva, isso é muito importante. Eu percebo que aqui, quando se reconhece, realmente se reconhece. É verdade. Eu fico feliz, fiquei lisonjeado, feliz, mas o mais importante é com que isso não suba a cabeça. Você tem que estar aqui fazendo o seu trabalho, seja na área que você esteja fazendo. Eu não sou melhor do que ninguém, porque eu fui secretário de Estado em Massachusetts. Não, eu sou apenas um ser humano e através do jornalismo, meu trabalho na Procuradoria, na área de Relações Públicas, eu possa conseguir ajudar muitas pessoas que estão aqui. Então, subir a cabeça é o que ninguém deve fazer. Tá certo. Ok. Bom, então, muito obrigado pela entrevista. Obrigado pelas informações. Eu tenho certeza que o pessoal que acompanhou essa entrevista pôde aprender um pouquinho, porque, né, como eu disse aqui, quanto mais informações, podem procurar os serviços lá da Procuradoria. Vocês estão vendo aqui os contatos, o site, a maneira como entra em contato. E agora, quem ainda não conhecia um pouquinho mais do Marconi, pôde, através aqui do Super Business, saber como é que funciona o trabalho dele. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo programa. Tchau.